Você já ouviu falar de Solid, tentou entender, tentou aprender, mas achou que isso era um assunto para um gênio da NASA? Se você já passou por essa situação, hoje eu vou te apresentar nesse vídeo os princípios do Solid e vou fazer você entender de uma vez por todas que isso não é um bicho de sete cabeças e você vai conseguir aplicar isso no seu código mesmo que você esteja começando agora na área de programação. O Solid, ele é um dos princípios que é mais utilizados no dia a dia quando a gente fala de programação. O intuito aqui é que você possa aprender, colocar em prática e, claro, se destacar no mercado de trabalho, porque o Solid, esse assunto que a gente vai falar aqui hoje no vídeo, além de ser algo que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, ele é um dos assuntos que é mais requisitados quando a gente vai fazer uma entrevista. E se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Dani Leão, eu tenho mais de 17 anos de experiência com desenvolvimento de software focado no back-end, especialista em Java e já ajudei diversos alunos a sair do zero e conseguir a sua primeira vaga em menos de 6 meses. E no vídeo de hoje você vai aprender na prática o que é o Solid e como que você pode aplicar os princípios do Solid dentro do seu código. Um código que é legado, um código que está começando agora para você entender e se destacar, porque eu digo que é nesse momento que a gente separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres, e é super importante, é fundamental que você entenda os 5 princípios do Solid para você utilizar da melhor forma no seu dia a dia, e é isso que eu quero te provar no vídeo de hoje. Então, bora lá para a gente entender o que é o Solid. E uma breve explicação do que é o Solid, né? Já coloquei aqui. Em resumo, o Solid ele é um conjunto de 5 princípios de design de software que ajudam a escrever um código mais organizado, flexível, fácil de entender e manter. E aqui já é importante ressaltar que o Solid ele não é um framework ou uma biblioteca que a gente instala na nossa aplicação, que a gente instala no nosso código. São princípios, inclusive, deixa eu pegar esse livro aqui, ó. Esse livro Arquitetura Limpa, um livro que eu indico muito do Robert C. Martin, que é aonde a gente ouve falar sobre o Solid pela primeira vez. Então, já coloca aí na sua lista de livros para você ler. E aqui nesse livro, o Robert Martin, né, o Uncle Bob também, que ele é muito conhecido, ele vai falar ali sobre os princípios do Solid e o que significa cada um dos princípios. E a título de curiosidade, inicialmente, quando ele começou a escrever esse livro Arquitetura Limpa, o Solid, ele não tinha ali propriamente o nome de Solid, né? Foi uma outra pessoa que, em conjunto com ele, criando ali o livro, que viu que dava para criar esse acrônimo de Solid, né? Então, ele fez ali, ele rearranjou ali os princípios e a partir daí a gente consegue perceber ali o Solid, tá? Então, o Solid são 5 princípios. Aqui a gente tem os 5 princípios, né, que formam ali a letra Solid. O primeiro é o Single Responsibility Principle, o princípio da responsabilidade única, onde cada classe ou módulo deve ter apenas uma responsabilidade e, portanto, uma única razão para mudar. E antes da gente passar para os próximos princípios, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o primeiro princípio, que é o Single Responsibility Principle, né? E aqui eu tenho uma aplicação bem simples que eu criei aqui no VS Code, que não tem nada demais, só esse app.java, porque o foco aqui é a gente entender no detalhe o que cada princípio significa. Então perceba que aqui eu não estou utilizando nenhum framework, não estou utilizando Maven, não estou utilizando Quarkus ou qualquer outra coisa do tipo, não tenho nenhuma biblioteca. A única coisa que eu tenho aqui é o meu projeto configurado, tá? Então vou começar criando aqui a minha classe. Vou criar aqui um pacote. Eita, para onde ele foi? Foi aqui para outra tela. Aí. Vou chamar aqui, ó, de Single Responsibility Principle, tá? Então vamos imaginar o seguinte, vou criar aqui uma classe que vai ser meu Order Service. Opa, faltou o Java aqui. Deixa eu colocar aqui que ele... Order Service. Ele vai dar erro aqui por causa do meu package, né? Então, deixa eu ver se a gente consegue ter... Só para ver se eu tenho aqui o
complete. Deixa eu colocar aqui um package. Deixa eu ver o que ele não... Ah, tá. SRP. Pronto. Agora foi. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, né? O que é o Single Responsibility Principle? Então, aqui, deixa eu copiar isso aqui para ficar mais fácil. Aqui a gente vai ter que o princípio da responsabilidade única, ele vai falar que cada classe ou módulo deve ter apenas uma responsabilidade e, portanto, uma única razão para mudar. E quando a gente fala aqui de apenas uma responsabilidade, a gente não está querendo dizer que a nossa classe ela vai ter apenas uma funcionalidade, apenas um método. Não, a gente está querendo dizer que essa nossa classe ela precisa ter uma responsabilidade única. E o que isso significa? Vamos pensar então nesse nosso order service. Eu vou criar aqui um método que eu vou chamar de, deixa eu ver aqui, você é um process order, tá? Então essa nossa classe aqui, ela vai processar a nossa order, ali o nosso pedido. Então, eu vou criar um record aqui que vai ter um ID, ele vai poder ter um e-mail, ele vai ter ali os itens, né, o total de itens, e eu vou colocar ali um double, que vai ser o total da minha compra, tá? E eu espero, aqui nesse meu process order, eu espero receber esse meu order. Pode ser pelo um controller, pode ser vindo de um microserviço externo, enfim, a gente vai focar aqui nesse nosso order service. A responsabilidade desse nosso order service vai ser cuidar da criação de uma order, tá? Então, isso daqui a gente vai cuidar da criação de uma order. Só que olha só, imagina que a primeira coisa que eu faço aqui, eu vou fazer uma validação. Então, eu vou ter aqui um if order.items for menor ou igual a 0, ou seja, se não passar um item, eu vou ter que lançar aqui uma exceção. Então, eu vou colocar aqui um illegal argument só para ele lançar uma exceção aqui no nosso código e eu vou falar que o pedido não pode ser vazio, tá? Poderia fazer aqui uma outra validação, mas vamos focar aqui nessa primeira validação, tá? Então, o nosso process order, ele está fazendo uma validação para verificar se os itens eles são vazios. E aí, então, se for, ele lança uma exceção. Putz, só que agora eu preciso adicionar mais uma validação aqui. Se o e-mail for vazio, então vou colocar aqui, se o e-mail for... vou colocar o empty. Então, eu vou lançar uma outra exceção, né? O e-mail não pode ser vazio, né? E aqui, então, eu vou fazendo todas as validações que eu preciso. Depois que eu fiz as validações, eu vou processar o pagamento, tá? Então, vou criar aqui um double calculate total, que ele vai me retornar algo como... Ele vai pegar os itens e vai fazer ali... Daqui não vai fazer muito sentido, mas só para a gente ver, né? Vai pegar ali e vai calcular o orders, vai pegar a quantidade de itens vezes o total e ele vai mostrar ali pra gente, né? Sei lá, o valor a ser pago será calculate total. E aqui imagina que ele está fazendo ali todo o processamento, né? Então, ele vai chamar a API de pagamento. Imagina que isso daqui seja feito por uma API externa de pagamento. Então, ele vai chamar a API de pagamento, vai validar o retorno, enfim, validar se o pagamento foi feito, reprocessar o pagamento em caso de erro, e assim ele vai fazendo tudo isso dentro desse nosso process order. Pagamento foi feito, o que mais que a gente pode fazer aqui? Deixa eu pensar. A gente pode calcular o frete. Vou colocar aqui, ó, calcular o frete. E aí, eu vou ter aqui um
shipping, que ele vai verificar o seguinte, vou pegar aqui, se o total ele for, deixa eu ver, se ele for maior do que 100, então o frete vai ser 0, senão ele vai ser R$20. E aqui eu vou, sei lá, chamar. Imagina que aqui a gente está trabalhando com algumas transportadoras, né? Então aqui ele chama a API da transportadora, envia o pedido e aqui ele tem o valor total de frete. E aí, por fim, ele tem aqui um envio de e-mail. Então aqui ele vai criar a função de envio de e-mail, validar o conteúdo, validar o e-mail e, por fim, enviando o e-mail. E aí ele passa aqui, por exemplo, o e-mail. Olha só quanta responsabilidade essa nossa classe do Order Service ele tem. Uma classe que seria só para processar o pedido, ele está fazendo a validação das informações, ele está criando toda a estrutura de pagamento, ele está calculando o frete, ele está fazendo toda a questão de envio de e-mail. E aqui a gente tem diversos problemas. A gente tem um autoacoplamento da nossa aplicação. Então, quando eu preciso mudar alguma coisa, se torna difícil, porque a gente está colocando toda a responsabilidade de validação, de calcular o total de pagamento e de processar o pagamento, calcular o frete, fazer a notificação. Toda essa responsabilidade a gente está trazendo para uma classe que deveria existir por uma única responsabilidade, que é processar o pedido, né? Então, aqui a gente já entende que a gente está ferindo o primeiro princípio do Solid, que diz que cada classe ou módulo deve ter apenas uma responsabilidade e, portanto, uma única razão para mudar. Por exemplo, se na validação eu mudo a minha regra de negócio e agora eu preciso validar, o item ele pode ser menor do que 1 ou algo do tipo. Eu vou estar mudando esse meu process order por uma responsabilidade que ele não deveria ter. A mesma coisa para os demais itens abaixo. Então, como que a gente resolve, nesse primeiro caso, esse nosso princípio da responsabilidade única? De uma forma bem simples. Então, aqui eu vou criar um new order service.java e eu vou começar, então, criando aqui um record new order, que ele vai ter aqui o e-mail, o ID nem precisa, né? Um int items e um double total aqui, tá? Nesse meu new order service, eu preciso fazer a validação. Então, eu vou criar aqui um class validator order, que eu vou ter aqui um método que eu vou chamar de... vai ser um boolean, que vai ser um isValidate, daqui, nem sei porque eu coloquei isso, um isValidate, um isValid, pode ser um isValid, que ele vai receber um new order, e aqui eu vou colocar essas minhas validações, tá? Então, vou verificar se o item for menor ou igual a 0, eu retorno falso, né? E aqui eu vou criando a minha lógica. Se o e-mail for vazio, eu retorno falso. Se tudo isso for ok, eu retorno ali verdadeiro, né? Beleza. Depois que eu fiz o validate order, eu vou criar aqui um payment order, que ele vai ser responsável ali por processar o meu pagamento, né? Então, vou criar aqui um static double
process pay, que ele vai receber ali o meu order. Opa. Tá certo. Ele vai receber ali e ele vai fazer esse cálculo aqui, tá? Vou colocar, copiar aqui. Ele vai retornar ali o cálculo, né? Posso retornar até direto aqui. Vou colocar isso como static também para ficar mais fácil. Depois a gente tem o shipping, né? Então, shipping order, que eu vou ter aqui um double calculate shipping, que ele vai receber ali. Aqui a gente poderia até fazer algo diferente, né? Porque ele recebe ali o total e ele vai calcular aqui pra gente. Então, posso falar que eu vou receber aqui um double total. Vou colocar como total aqui. Que a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas só pra gente entender. E por fim, eu tenho o send notification, né? Onde a gente vai ter aqui um static void send email. Aqui eu vou pegar o new order e aqui eu envio o e-mail, né? Enviando o e-mail e passo aqui order e-mail, tá? Então, olha só. Imagina, a gente está criando tudo em um único arquivo, mas imagina que isso teria cada um na sua classe, mas cada um com a sua responsabilidade. Beleza, desacoplei até o momento tudo. E agora, nesse meu New Order Service, eu vou criar ali o meu Process Order, que vai receber o meu order. E aqui eu vou fazendo a validação. Então, qual que é a primeira coisa que eu preciso verificar? Se os dados eles são válidos. Então, eu chamo ali o meu validator order is valid e passo aqui esse meu order. Posso receber aqui, no caso, um boolean, falando se ele é válido. E aqui eu faço o seguinte, se for diferente de is valid, aí eu lanço uma exceção aqui, que eu vou chamar, sei lá, de erro no processamento do order. Aqui, na verdade, é illegal argument exception. Isso, tá? Se for tudo ok, aí eu posso fazer payment order, chamando aqui o process pay. Depois eu vou fazer o shipping order, calculando aqui o total. E o total pode ser aqui do order total. Posso ter aqui o outro que vai ser o send notification, que ele vai enviar o meu e-mail. Perceba que a gente desacoplou totalmente o nosso código, a gente deixou o nosso código mais legível. Você bate o olho aqui, você consegue entender que essa classe aqui ela é responsável por processar somente o pedido e cada outra a gente vai chamando ali as responsabilidades, a gente vai delegando as responsabilidades. Isso daqui é interessante porque, além da gente deixar o nosso código mais limpo, o nosso código desacoplado, a gente consegue, a partir disso, fazer os testes de forma isolada. Por exemplo, eu quero fazer um teste unitário somente na validação dos campos. Eu consigo. Eu quero fazer um teste somente no pagamento. Agora eu consigo. Eu quero fazer somente no frete, no envio de e-mail. Com essa divisão, eu consigo perfeitamente fazer esses meus testes. Então, a gente traz mais clareza para o nosso código, a gente desacopla o nosso código de uma forma que deixa ele mais legível e muito mais coerente. Então, esse daqui é o primeiro princípio, que é um dos princípios mais básicos que a gente tem quando a gente vai criar a nossa aplicação. E quando a gente fala do Single Responsibility Principle, é um princípio que ele não demanda muito conhecimento da gente. Você não precisa, nesse momento, ser um expert de programação, você não precisa ter o domínio de frameworks, não. O que você precisa é entender o que aquele teu código ele precisa fazer, qual que é a sua responsabilidade, né? Imagina como se fosse, por exemplo,
sei lá, num fast food ali, num restaurante, que cada pessoa tem a sua responsabilidade. Então, o garçom, ele tem a responsabilidade dele de pegar o pedido, ele tem a responsabilidade dele de enviar para a cozinha qual que é o teu pedido. A cozinha, ela vai ter a responsabilidade de preparar o pedido ali para você, depois notificar o garçom que ele precisa pegar o seu pedido para levar até a mesa. O caixa, ele vai ter a responsabilidade de cobrar ali o seu pedido, né? Agora imagina, se a gente deixa uma única pessoa responsável por fazer tudo isso. Então, a pessoa ela é responsável por pegar o seu pedido, por ir lá na cozinha preparar o seu pedido, por entregar o seu pedido ali na mesa, depois ir lá no caixa. Meu, fica uma bagunça, fica uma confusão e a gente sobrecarrega uma pessoa. A mesma coisa no nosso código. Quando a gente fala desse order service, a gente está sobrecarregando uma classe que deve ter uma única responsabilidade: processar o pedido. O segundo princípio que a gente vai ver é o que é o Open Closed Principle, ou princípio aberto e fechado, onde ele vai dizer que o código ele deve estar aberto para extensão, pode adicionar novas funcionalidades, mas fechado para modificação, ou seja, ele não precisa alterar o que já está funcionando. Isso daqui ele fica muito mais fácil da gente entender na prática. Então, vamos abrir aqui o nosso VS Code, deixa eu fechar isso daqui. E a gente vai criar aqui, então, o Open Closed Principle, né? O OCP, tá? Então, deixa eu pegar aqui, vou criar um Payment Service, tá? Imagina aqui que a gente tenha uma classe que é responsável ali por processar o nosso pagamento. Então, vou criar aqui um Public Void Process Payment, tá? A gente vai receber aqui um order. Então, deixa eu pegar aqui esse mesmo order. Colocar aqui só para a gente reutilizar. E eu vou receber aqui um outro carinha que vai ser o meu method, tá? O que vai ser esse meu método? Vai ser o método de pagamento. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui, o meu primeiro pagamento vai ser o pagamento via cartão. Então, eu vou fazer uma verificação. Se card, vou dar aqui um equals ignore case, se ele for igual ao método que eu estou passando, então eu vou fazer aqui uma operação, né? Então, se o método de pagamento ele for igual a cartão, que o usuário está passando ali é o método de cartão, então aqui eu vou solicitar autorização na... como que chama? Vou colocar bandeira do cartão, não é isso, mas me fugiu aqui o nome, mas eu vou solicitar autorização ali para ver se o cliente ele pode fazer essa operação. Recuperar info da autorização, salvar no banco de dados, enfim, eu vou fazendo diversas operações aqui e aí por fim posso colocar aqui, ó, pagamento com cartão, tá? Toda essa regra aqui eu tô colocando nesse meu Payment Service. Putz, mas agora surgiu um outro tipo. Então, agora tem o Pix. Então, deixa eu copiar isso daqui. Se o tipo que eu tô processando for Pix, então, vou ter que solicitar autorização junto ao banco para verificar saldo do cliente, recuperar a informação da autorização, salvar no banco de dados, enfim, fazer toda essa operação e vou colocar aqui pagamento com Pix, beleza? Mas agora veio mais um tipo de pagamento que é o boleto. E aí eu vou ter que criar aqui um boleto também e vou colocar aqui toda regra de negócio de pagamento via boleto, tá? E aqui eu vou colocar o boleto. Perceba que toda vez que acontece alguma mudança, eu preciso modificar
esse meu Payment Service. Eu preciso adicionar mais uma funcionalidade, eu preciso adicionar ali eu preciso fazer uma mudança propriamente dita dentro desse meu Payment Service ali dentro do meu Process Payment. Mas aqui a gente está falando de informações que elas são comuns. A gente está falando de tipos de pagamentos que a gente utiliza ali, que são os métodos, e o que muda de acordo com cada um. A gente vai mudar as regras de negócio. Então, aqui, a gente está ferindo, né, esse princípio... Eita, cadê aqui? Cadê aqui? A gente está ferindo esse princípio que diz que o código ele deve ser aberto para extensão, ele pode adicionar novas funcionalidades, mas fechado para modificação. Nesse meu código aqui, eu estou modificando completamente a funcionalidade do que a gente tem ali no meu Payment Service. Então, como que a gente resolve esse problema aqui do nosso Payment Service? É bem tranquilo também da gente resolver. Então, vou criar aqui um new payment service.java. A rinite aqui tá osso. A gente vai criar uma interface que eu vou chamar aqui de Payment Process. E essa minha interface, ela vai ter ali um único método que eu vou chamar ele de Pay, tá? E ele vai receber um order. É isso o que a minha interface vai fazer. E agora, a partir dessa minha interface, eu vou criando. Então, eu vou ter um card payment que vai implementar esse meu payment process. E aí, aqui, eu posso pegar toda a lógica, né? E passo para cá. Pagamento via cartão. Pô, criei, agora meu negócio tem mais um pagamento que é o Pix. Beleza, eu vou lá e vou criar um Pix Payment que vai implementar o meu Payment Process. E aí, eu vou implementar esse meu método, colocando a minha regra aqui de negócio. Tenho também o meu boleto. Então, eu vou colocar aqui boleto Payment, que vai implementar esse meu Payment Process, da forma que a gente já conhece. E vou salvar aqui, tá? Então, para cada tipo de pagamento que a gente deseja realizar aqui no nosso código, a gente está criando uma regra específica para ele. E olha só, o nosso código ele vai ficando desacoplado, né? Olha como fica mais bonito. A gente tira esses ifs e else aqui. Agora eu tenho aqui, vou criar um main só para a gente ver como que funciona. Eu quero fazer um pagamento via cartão. Então, vou criar aqui um order, tá? Bem simples mesmo. Esse order nem sei de onde que ele tá pegando, mas... E-mail, os itens, vou colocar 10, total de 100. Que ele é um double, então vou... deixa eu ver. Aqui é uma string, né? Boa. E agora eu vou chamar, então, o meu pagamento. Eu quero fazer um pagamento via Pix. Então, eu coloco aqui, ó, posso colocar um card payment. Vou chamar o new card. New card payment. E aí eu chamo aqui o card pay, passando o meu order. Mas agora eu quero fazer um pagamento via Pix. Então tá. Faço aqui. New Pix payment. Pix. Pay. E aí eu vou fazendo. Se é um boleto, faço da mesma forma. E olha só como ele fica muito mais legível. A gente está trazendo flexibilidade novamente para o nosso código. A gente desacopla, conseguindo fazer com que agora o nosso código ali ele está aberto para extensão. Então, eu posso estender esse meu Payment Process, mas ele está fechado para modificação. Ou seja, eu não mudo o contrato do que eu tenho ali, né? Eu não
eu não adiciono mais responsabilidade, eu não mudo, eu não vou adicionando novas informações. Eu crio uma nova classe que vai implementar essa minha interface, e aí, a partir disso, baseado nessa nova classe, nesse novo meio de pagamento, eu vou adicionando as minhas regras. Então, eu tiro todo esse if e else que eu tenho aqui a rodo e eu coloco responsabilidade naquilo que de fato eu preciso ter. Então, quando a gente fala, cadê aqui, ó? Quando a gente fala do Open Closed Principle, a gente está falando exatamente disso, né? O nosso código ele deve ser aberto para extensão. Então, geralmente a gente fala de uma interface, né? E ele precisa ser fechado para modificação. Aquilo que já existe, o nosso código Pay, cadê? O nosso código Pay que já existe, a gente não modifica. Ele é um método que, por enquanto aqui, ele é um void, não retorna nada, recebe uma order e vai fazer ali um processamento. Pronto, acabou. É isso que a gente precisa. Provavelmente, isso daqui, se você já programa, você utiliza no seu dia a dia, você só não sabia que ele fazia parte de um princípio, mas agora você está sabendo. E agora, seguindo aqui, a gente tem o L, que ele é um nome meio engraçado aqui, né? Que é o Liskov Substitution Principle, ou princípio da substituição de Liskov. E, a título de curiosidade, esse nome aqui do Liskov, ele é referente, ele é homenagem a Barbara Liskov, que foi quem definiu essa descrição do título aqui, né, do princípio de Liskov, que ela diz o seguinte: se você tem uma classe do tipo S, que é subtipo de T, então eu posso substituir o T por S sem ter o funcionamento da minha aplicação sendo afetada. De uma forma mais clara da gente entender, os objetos de uma classe derivada, eles devem poder substituir objetos da classe base sem quebrar o comportamento esperado. O que isso significa? Vamos criar aqui. Esse aqui ele parece um pouquinho difícil por causa do nome, né? Então, Liskov Substitution Principle. E imagina o seguinte. A gente tem aqui, eu vou criar uma classe, que eu vou chamar ela de document Java. E essa minha classe, eu vou fazer ali, deixa eu pensar o que a gente pode fazer. Eu vou criar aqui um método main. Na verdade, aqui eu vou criar um print, tá? Então, eu vou criar um public void print. Então, public, um C a mais. E aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Imprimindo um documento, tá? Depois dessa minha classe aqui, eu vou criar, por exemplo, uma classe que vai ser meu Word Document, que vai estender essa minha classe documento. E aí eu vou dar aqui um override só para ele colocar aqui. Então, imprimindo o documento Word. Vou criar uma outra classe aqui, que vai ser um PDF document, e aqui imprimindo um documento PDF. Até aqui, sem nenhuma novidade, né? A gente está utilizando ali programação orientada a objeto sem nenhuma novidade. Mas olha só, essa minha classe document aqui, ela tem um método que é o método print. O método print, ele vai imprimir alguma coisa. Mas e se eu quero criar aqui agora uma outra classe que vai ser um digital only document, e eu vou estender a minha classe document. Será que faz sentido eu ter essa classe? Porque olha só, ele vai ter aqui esse print, mas o documento online, ele não imprime. Então, o documento online, por exemplo, ele retorna aqui uma mensagem, o documento não pode ser impresso, né? E aqui deixa eu colocar isso daqui para ele
Deixa eu ver aqui. Como que a gente pode... Throw new... Ah, tá. Que é o illegal argument exception. Deixa eu remover aqui. Show. Agora sim. Para a gente entender, para ficar mais claro, eu vou criar aqui uma classe test document e eu vou criar aqui um main, tá? Então, imagina que eu quero imprimir um documento. Então, eu tenho aqui meu document, que ele vai ser do tipo PDF. Então, eu vou dar aqui um document print. Se eu rodar aqui, imprimindo um documento PDF. Ah, agora eu quero utilizar um Word. Imprimindo um documento Word. Ah, agora eu quero utilizar um Digital Only Document. Ele lançou para mim uma exceção. E por que que isso aconteceu? Se a gente voltar aqui no L, ele está dizendo: os objetos de uma classe derivada, eles devem poder substituir objetos da classe base sem quebrar o comportamento esperado. No caso aqui, a nossa classe base, ele é um document, mas o nosso digital only document, ele não faz parte, ele não corresponde ao que a gente tem, por exemplo, no document base, que é um print. Então, nesse caso, eu não posso substituir simplesmente o meu digital only document pelo PDF, pelo Word. Na verdade, o contrário, né? Substituir o Word ou o PDF document pelo digital only. Por quê? Porque além do meu digital only, ele não imprimir, eu estou quebrando o funcionamento daquilo que está funcionando, né? Se eu imprimo com Word, funcionando perfeitamente. Se eu faço com um PDF, ele continua funcionando perfeitamente, mas o que não acontece quando a gente faz com um digital only document. Então, o Liskov substitution, ele vai dizer exatamente isso. Se eu tenho classes derivadas ali de uma mesma classe base, eu preciso garantir que se eu trocar essas minhas classes, elas vão continuar tendo o mesmo comportamento, mesmo que por baixo dos panos a regra de negócio ela seja diferente entre elas, por mais que elas chamem APIs diferentes, mas eu preciso garantir que elas continuam funcionando da mesma forma. Então, para a gente resolver isso daqui, a gente faz o seguinte, vou criar aqui um new document .java, e aí aqui eu vou criar uma interface que eu vou chamar de printable document, tá? Aqui, aliás, eu vou fazer um pouquinho diferente também. A gente vai ter aqui um get content, que vai ser o conteúdo do nosso documento, tá? O conteúdo do documento. E aqui eu vou estender esse meu new document, tá? Então, essa minha classe printable, ela vai ter também esse meu get content. Só que a printable, eu vou criar aqui um método print. E agora, eu posso criar a minha classe. Então, eu vou ter new Word document, que vai implementar esse meu printable document, tá? Que aqui eu vou ter o meu conteúdo, né? Então, return conteúdo do Word. Aqui daria até para a gente fazer diferente, pegar do construtor, mas vou deixar aqui dessa forma para ficar mais fácil da gente entender e vou colocar imprimindo do Word, tá? Para ganhar tempo, vou fazer a mesma coisa aqui com o PDF, tá? Então aqui PDF. E aí agora, se eu quero ter aquela minha classe new digital only document, eu vou implementar esse meu new document. Por quê? Porque aqui a única coisa que eu preciso é ter o meu conteúdo. Então, o conteúdo do arquivo, né? E aqui eu posso utilizar a minha classe test new document. Então, eu tenho aqui
as minhas classes, né, separadinhas ali. E agora eu posso fazer o seguinte. Eu vou ter o meu printable, que vai ser igual ao Word, né? Então, tenho aqui o print. Na verdade, aqui, deixa eu fazer um pouquinho diferente, para ele pegar esse get content, fazer a mesma coisa do outro. Cadê? PDF, né? Então, eu posso rodar aqui, imprimindo do Word, conteúdo do Word. Beleza, se eu coloco aqui o new PDF, ele está funcionando normalmente. Ah, agora eu quero utilizar o Digital Document. Então, eu venho aqui e dou ali meu new document. Vou colocar aqui new doc, igual a new digital. Opa, aqui é o new digital, né? New digital only. Meu Deus. E eu tenho aqui o meu conteúdo, né? Então, na verdade, aqui ele não vai dar nada porque eu não tô... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui num sysout pra gente conseguir ver. Boa. Então, ó, conteúdo do arquivo. Então, agora, eu garanto que tudo aquilo que for do printable, eu posso trocar sem problemas nenhum. E tudo que for de new document, eu posso utilizar também sem problemas nenhum. Dessa forma, a gente consegue fazer as trocas garantindo que os nossos códigos, eles não vão quebrar o que a gente tem aqui, né? Então, os objetos de uma classe derivada, eles devem poder substituir objetos da classe base sem quebrar o comportamento esperado. Lembrando que, quando a gente fala do comportamento esperado, não necessariamente significa que a gente não possa utilizar outros meios, a gente não pode utilizar outras interfaces externas, né? Outros fornecedores, API externa. O que a gente está falando aqui eu preciso garantir que, mesmo eu substituindo os tipos que eu tenho, né, que está relacionado à minha base, o meu código ele continua funcionando perfeitamente da forma como a gente espera. E aqui no meu new digital only, se eu tivesse um outro tipo que eu também não posso imprimir, então eu utilizaria somente o meu new document sem problemas nenhum. O nosso quarto princípio que a gente tem é o Interface Segregation Principle, o princípio da segregação da interface, que ele vai dizer o seguinte: as nossas classes, elas não devem ser forçadas a implementar ou depender de métodos que elas não irão usar. As interfaces, elas devem ser pequenas e específicas para que uma classe não seja obrigada a implementar métodos que não usa. Vamos lá para o VS Code para a gente entender melhor como que isso significa. Então, vou criar aqui Interface Segregation Principle. E aí eu vou criar um exemplo, que acho que é um exemplo bem fácil da gente entender. Eu vou criar aqui um document ISP, tá? Então, esse meu document, ele vai ser uma interface. E aqui a gente tem o Interface Segregation Principle, tá? Imagina o seguinte, dentro desse meu document ISP, eu vou ter alguns métodos. Então, eu vou ter o método print, que ele vai imprimir um documento. Eu vou ter um documento scan aqui, um método scan, que ele vai escanear. Eu vou ter um outro que vai ser o fax. Talvez você nem conheça o que é fax. Se você não conhecer, pergunta aí pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó. Ah, se não for do seu tempo, meu Deus, tô ficando velha. E eu tenho aqui um outro que vai ser o send mail, que ele vai enviar o e-mail, tá? E olha só, eu vou criar uma classe aqui que vai ser o basic print, tá? Vou chamar aqui de basic print, que ele vai implementar esse meu document ISP. O basic print, ele é uma classe que eu só preciso imprimir documento. Eu não preciso enviar não preciso escanear, não preciso enviar via fax, não preciso enviar por e-mail, eu só preciso imprimir um documento.
Mas eu vou implementar esse meu document ISP. E olha só, eu vou implementar aqui, né? Então, implementando a impressão de documento, mas eu não preciso do scan, não preciso do fax, não preciso do sendmail, então vou deixar aqui dessa forma, vou retornar um throw ou qualquer outra coisa do tipo, mas não vou implementar nada. E olha só, a gente está fazendo com que a nossa classe, que ela tem ali uma funcionalidade bem básica, a gente está fazendo ela implementar, né? Porque, de certa forma, a gente precisa ter, quando a gente implementa, quando a gente dá um implements de uma interface, a gente precisa ter todos os métodos que estão dentro dessa interface. Então, eu estou forçando esse meu Basic Print a ter métodos que ele nunca vai utilizar. Por quê? Se a gente for pensar numa impressora, a impressora, ela poderia ter um scan ali, tem umas que tem fax também, mas vamos imaginar numa impressora básica que não tem nada. Então, ela não tem o scan, ela não tem o fax, ela não envia o e-mail, só que eu estou forçando a minha classe a implementar uma coisa que ela não utiliza. Lembra? Nossas classes, elas não devem ser forçadas a implementar ou depender de métodos que elas não irão utilizar. As interfaces, elas devem ser pequenas e específicas para que uma classe não seja obrigada a implementar métodos que não utiliza. Então, como que a gente consegue resolver de uma forma bem prática isso daqui, esse problema que a gente está tendo nesse momento? Eu vou fazer o seguinte, eu vou só comentar esse Basic Print para a gente utilizar essa mesma classe aqui, tá? E agora eu vou criar uma interface que eu vou chamar de Printable Doc. Printable Doc? Deixa eu ver o que eu vou... Não só print, acho que printable, tá bom, né? Ele vai ter um print aqui. Depois eu vou ter uma interface que vai ser flexible. Nem sei se isso existe, mas se não existir, a gente está criando novas interfaces aqui. Tem uma outra que vai ser scannable, que vai fazer o scan. E por fim, a notification, que vai ter um send mail, tá? E aí eu vou criar a minha classe, que vai ser a minha basic printer. O que essa minha basic printer vai ter? Ela só vai imprimir. Então, beleza. Então, eu coloco aqui o printable e eu vou implementar somente o print, né? Então, implementando a impressão. Beleza? Só isso que eu preciso. Ah, Dani, mas agora eu preciso criar uma que vai fazer a impressão, enviar via scan por e-mail. Beleza, sem problemas nenhum. Então, multi-printer ou algo do tipo, e aí eu vou implementando. Ah, ela vai ter o printable, ela vai ter o scan e ela vai ter o notification. E aí eu implemento exatamente aquilo que ela vai precisar, né? Então, enviando o e-mail, copiar aqui, scan. E aqui a gente tem o print, tá? Então, eita, vou colocar aqui. Impressão. Algo do tipo, tá? E aí, olha só, eu tô criando interfaces com responsabilidades menores, mas agora as minhas classes, elas só implementam aquilo que de fato elas precisam. Ah, Dani, mas não seria mais viável eu ter uma única interface com todos esses métodos? Depende. Isso daí a gente precisa entender muito qual que é o nosso negócio, o que a gente precisa ter dentro do nosso código para ver se é mais viável a gente criar uma única interface com esses métodos ou criar pequenas interfaces, mas que a gente possa reutilizar em outros momentos dentro do nosso código. Então, isso daqui é uma questão da gente ter uma maturidade de entendimento do nosso código, e aí é o tempo que a gente vai exercendo ali para a gente ter um entendimento melhor. Mas nesse caso aqui, fica muito fácil da gente visualizar que para esse momento, para esse cenário, compensa muito mais a gente ter ali pequenas interfaces, né? Claro que, se, por exemplo, a gente fosse utilizar em muitos outros lugares, que aí, de fato, sei lá,
Eu preciso, em muitas outras classes, eu preciso ter o printable, scannable e o notification. Aí, ok, faz sentido a gente ter uma interface única com esses métodos. Mas perceba que agora a nossa classe ela só está implementando aquilo que de fato ela utiliza. E esse é o princípio do Interface Segregation Principle. É uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, garantir que as nossas interfaces elas não estejam nem tão grandes desnecessariamente, nem tão pequenas desnecessariamente, mas fazendo aquilo que é proposto no tamanho que é o ideal para aquilo que é proposto. E, claro, sempre analisando o que o código precisa, sempre analisando aquilo que faz sentido ou não. Mas é importante você entender o princípio do Interface Segregation Principle e quando utilizar ele e também quando não utilizar. E agora, finalmente, a gente chega no nosso último princípio, que é o Dependency Inversion Principle, princípio da inversão de dependência, que provavelmente você utiliza também no seu dia a dia, que é: dependa de abstrações, interfaces e não de implementações concretas, permitindo flexibilidade e testabilidade, tá? Então, esse princípio aqui, ele vai falar que o nosso código, ele precisa depender das abstrações, né? Ou seja, as nossas camadas mais internas do nosso código, elas não precisam saber aquilo que a gente está utilizando de forma externa. E já eu vou mostrar um desenho aqui que também está dentro do Arquitetura Limpa, que vai fazer mais sentido ali, dentro desse livro, que vai fazer mais sentido para você entender esse ponto. Mas só para a gente entender o que esse... o D aqui do Dependency Inversion. E aqui, ó, é super importante. O Dependency Inversion, ele não é o... Até esqueci agora o nome. Dependency Injection. Embora eles tenham ali a sua similaridade, mas aqui a gente está falando apenas do Dependency Inversion, tá? Então, deixa eu abrir aqui o meu VS Code e aqui a gente vai colocar o Dependency Inversion Principle, tá? Então, imagina o seguinte. Eu vou criar aqui um Product Service. E esse meu... Eita, ficou errado aqui. Deixa eu dar um rename aqui. Product Service. Ok? Beleza. Esse nosso Product Service, ele vai ter a responsabilidade aqui, vou colocar aqui que ele vai mostrar um produto. Então, show product. E aqui eu vou passar um ID para ele mostrar esse meu produto, tá? Para eu mostrar aqui o produto, eu preciso ir no banco de dados, né? Então, ir no banco de dados. Beleza. O que eu vou criar aqui? Eu vou criar o MySQL. Estou utilizando o MySQL aqui, tá? Então, MySQL Product Repository, que ele vai ter aqui um Find by ID, vai ser um void, tem um Find by ID, que pelo ID aqui, na verdade aqui, deixa eu ver, acho que vou colocar uma classe aqui mesmo, um void aqui, para a gente simular que ele está indo no banco de dados, né? Indo no banco de dados, buscando o produto. Aliás, aqui eu vou colocar uma string, só para a gente return produto mais o ID do produto, tá? E aí, aqui no meu Product Service, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso utilizar o repositório aqui. Então, beleza. Então, vou colocar aqui MySQL repositório. E aqui, eu chamo o meu MySQL repositório.findById, chamando ali o ID do meu produto, né? Só que qual que é o problema que a gente tem aqui quando a gente fala do Dependency Inversion Principle? Deixa eu abrir aqui o meu Chrome. Quando a gente fala aqui desse livro, olha só, Arquitetura Limpa, a gente vai ter uma imagem mais ou menos dessa, tá? Então, essas camadas aqui mais internas são as menores camadas que a gente tem na nossa aplicação. E o livro aqui de Arquitetura Limpa, né? Não só esse de Arquitetura Limpa, mas quando a gente fala de arquitetura, a gente vai ver que as camadas internas,
elas não devem conhecer as camadas externas. Por exemplo, aqui na camada mais externa eu tenho essa camada do banco de dados. Imagina que aqui eu tenho o meu MySQL, né? Quem vai fazer ali a comunicação com o MySQL. E aqui nesse meu use case, eu tenho ali o meu service, né? Aquele meu product service. Então, aqui eu tenho meu repository e aqui eu tenho o meu product service. Esse meu product service, ele não deve conhecer o meu banco de dados, né? Então, isso daqui que a gente está fazendo, a gente está ferindo esse princípio aqui. E a gente está fazendo com que a minha camada mais interna, que é o meu service, o meu use case, ele esteja conhecendo essa camada externa. Ou seja, a gente está trazendo um autoacoplamento aqui para nossa aplicação. Por quê? Se eu mudo amanhã esse meu repositório, quero que seja um Postgres ou algo do tipo, eu vou precisar vir aqui nesse meu Product Service, vou mudar toda a regra de negócio aqui, enfim, eu vou ter que fazer uma mudança em uma parte do meu código que ele não deveria ter essa responsabilidade. Então, quando a gente fala do Dependency Virtual Principle, que a gente precisa depender da abstração, que é da interface e não da implementação, o que isso significa? Significa que o meu Product Service, eu não preciso saber se ele está utilizando MySQL, Mongo, Postgres, o que quer que seja, banco de memória. O que eu preciso? Chamar um repositório buscando ali pelo ID que vai me retornar um objeto que eu desejo. Então, como que a gente faz isso daqui? Eu vou criar aqui uma nova classe que eu vou chamar de New Dependency Inversion.java. E essa minha classe aqui, aí sim eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma interface que vai ser o meu Product Repository, que ele vai ter aqui um método findById, que ele vai receber um ID e ele vai retornar aqui para mim o meu produto. E aqui eu crio esse meu MySQL Product Repository e implementando esse meu Product Repository, tá? E aí aqui eu faço essa minha implementação, né? No meu service, deixa eu criar aqui um class new product service para ficar mais fácil. Isso aqui, claro, a gente colocaria numa outra classe, né? Tudo separadinho. Mas eu tenho aqui esse meu show product. Aqui eu vou pegar a abstração. Então, eu vou ter meu product repository. E como que eu faço aqui? Eu vou criar aqui um construtor que ele vai esperar receber. Aí sim, nesse meu construtor, eu vou falar qual que é o repositório que eu quero utilizar. Mas aqui na minha classe, eu vou colocar o meu Product Repository, tá? Então, aqui eu coloco o meu Product Repository. E aqui eu dou um This Product Repository e uso dessa forma. Perceba que esse meu Product Service, ele não sabe, ele não conhece o MySQL. E aí sim, numa camada mais externa, imagina que aqui seja, por exemplo, um controller, tá? Aqui sim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui meu Product Service igual a New Product Service. E aqui eu vou precisar colocar, deixa eu já colocar aqui, ó, o Show Product. Aqui eu vou precisar colocar qual que é o tipo de banco de dados que eu quero utilizar. No caso aqui, eu quero utilizar o MySQL Repository. Então, eu vou colocar aqui MySQL e eu coloco aqui. Aqui é New. Como que é o nome que eu coloquei? New. Deixa eu pegar aqui. New MySQL. Boa. Ou o que eu poderia até fazer é colocar aqui um Product Repository, repo, né? E utilizar dessa forma. E ele vai funcionar perfeitamente. Se eu rodar aqui, ó, indo no banco de dados, buscando o produto, e ele retornou para mim o produto. Agora eu quero utilizar, vou ter aqui um Postgres. Então, eu vou colocar aqui, ó,
Postgres Repository, que vai implementar esse meu Product Repository, né? Mudamos aqui o banco de dados, agora vai ser um Postgres. Beleza. Vou aqui, né? Indo no banco de dados Postgres, buscando o produto. E aqui na minha camada mais externa, eu só mudo qual que é o tipo do repositório. E ele continua funcionando da mesma forma. Ou seja, eu inverti a dependência. Então, o meu service, ele não depende mais da implementação, ele depende da abstração. E aqui numa camada mais externa, eu coloco de fato a minha implementação. Isso daqui, ele deixa o nosso código mais legível, mais fácil para a gente testar. Se a gente quer colocar, por exemplo, testar com banco de dados em memória, amanhã a gente muda o fornecedor do banco de dados, é muito fácil e muito simples da gente fazer essa modificação aqui no nosso código. Então, quando a gente fala do Dependency Inversion Principle, a gente está dependendo da interface e não da implementação concreta, deixando o nosso código bem mais flexível e bem mais fácil para a gente testar ele, para a gente modificar ele no futuro. E esses são os 5 princípios que a gente tem do Solid. Você viu que você não precisa ser um gênio da NASA para você entender esses princípios. O que você precisa é saber quais são os 5 princípios, quando utilizar cada um, quais são as dores que ele vem para resolver e como que você pode aplicar isso no seu código. E eu tenho certeza que, se você não tinha entendido até o momento, essa é a oportunidade para você entender sobre os 5 princípios. Já deixo aí mais uma vez a dica para você ler esse livro fundamental aqui de arquitetura limpa, que ele abre muito a nossa mente, ele é fundamental quando a gente quer evoluir na nossa carreira, para a gente entender como escrever códigos legíveis, como escrever códigos performáticos para trazer mais qualidade para o nosso código. E isso, com certeza, dominando esses 5 princípios, você já está muito mais à frente do que muitos outros desenvolvedores e desenvolvedoras que não conseguem trazer essa qualidade para o código, não sabem o que são os princípios, o que eles vêm para resolver. E eu tenho certeza que a partir de hoje, aliás, se você não entendia até o momento, e se você já começou a entender, já deixa aqui nos comentários também, se teve algum dos princípios que você falou, putz, Dani, agora entendi completamente, já estou aplicando aqui no meu dia a dia, também já deixa nos comentários aqui, que é super importante ter a sua opinião. E, claro, já fazer o convite para você, se você não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve, ativa os sininhos, porque nas próximas semanas a gente vai ter muito conteúdo bacana, muito conteúdo que vai te ajudar a dar o próximo passo para você se tornar uma pessoa que vai ser muito requisitada, uma pessoa que vai se destacar muito no mercado de trabalho. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.